Amém? Evangelista Maurício, vem para cá. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. A graça e paz do Senhor. Gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, pregar a palavra do Senhor. Obrigado. O título da pregação é Aperfeiçoados na Perseverança. Amém? Enquanto o irmão Gilberto projeta, existem, irmãos, algumas bênçãos. Existem bênçãos que são rápidas, imediatas na nossa vida, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Eu me recordo que antes de me converter, eu era roqueiro, andava caracterizado, gostava muito de rock, heavy metal. E aí, um dia, assistindo a programação numa televisão evangélica, Deus ali me tocou e eu, como se os meus olhos fossem abertos. Falei, caramba, eu estou fazendo tanta coisa de errado, eu não sabia. E aí fui assistindo aquela programação 1, 2, 3 meses, até que um dia eu fui até aquela igreja evangélica e saindo de lá eu falei, caramba, eu encontrei algo que eu não sabia, não entendi muito bem o que era, primeiro dia na igreja, mas eu falei, é isso que eu estava procurando, mas eu não entendi muito bem. E eu saí ali com aquela paz, depois de algum tempo frequentando, eu me batizei nas águas. No dia que eu me batizei nas águas, eu recebi saúde de um dia para o outro. Eu era magrinho assim, nossa, e no outro dia eu já estava mais, um pouco mais encorpado assim, e tinha unha encravada. Aí a unha encravada sumiu. Aí a gente fala, unha encravada, isso não é coisa pequena. Pequena é para quem não tinha, né? Porque quem teve, sabe que se pisar ali, acaba com o seu dia. Sumiu a unha encravada, recebi paz. Naquele momento, para mim, era tudo, né? No momento que eu estava ali me convertendo, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, fato é que existem bênçãos que são mais rápidas, mais imediatas. Ali quando você recebe Jesus, uma cura, uma libertação, essa paz, que a apóstola comentou no início do culto, que faz parte, da prosperidade, isso é importantíssimo, e é em Jesus que nós vamos desfrutar disso, Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então são bênçãos mais imediatas, outras demandam uma perseverança. Mas eu gostaria de fazer uma oração aqui antes, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja alerta, que o nosso coração, a nossa mente estejam receptivos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, Pai, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que nos acompanham online, que elas sejam tocadas, que elas, em nome de Jesus, sejam os olhos espirituais abertos. Como eu acabei de contar o meu testemunho, assistindo uma programação, era pela televisão, agora pelo YouTube, que o Senhor possa estar realizando o mesmo, Senhor, abrindo os olhos espirituais, que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus sobre essas vidas, que elas sejam curadas, libertas, em nome de Jesus, que elas recebam Jesus como Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Outras bênçãos demandam tempo, perseverança, como por exemplo, nós compreendermos certas coisas da parte de Deus, e não só na igreja, Eu me lembro que na faculdade, depois de 15 anos sem estudar, do ensino médio até a faculdade, 15 anos, então eu voltei enferrujado ali, prestei, comecei a fazer a faculdade de Química. O primeiro ano parecia que eu não aprendi nada. Aí conversei com a professora, ela falou, não, calma, insiste, continua, daqui a pouco as coisas vão se conectar. Enfim, o segundo ano melhorou um pouquinho. Falei, caramba, eu acho que eu estou aprendendo um pouquinho. É uma impressão que a gente tem, E no terceiro ano, aí surgiu um estágio no colégio que eu trabalho hoje, no ARC. Aí eu tive que conectar algumas informações, porque os alunos vinham, eles queriam saber, e eu também não sabia, mas eu aprendia na hora junto com eles, ali conectando as coisas que eu tinha pegado na faculdade, isso com isso, é isso. E ali eu saía, falei, caramba, eu aprendi isso junto com eles hoje. Enfim, isso foi na perseverança. Os professores falavam, tem coisas que na faculdade você não vai aprender. Tem coisas que eu aprendi no mestrado, tem coisas que eu continuei aprendendo
no doutorado, tá? Mas você vai aprender coisas na faculdade, sim. Então, demandam essa busca, essa perseverança. E com a palavra de Deus não é diferente muitas das vezes. No livro de Isaías 43:10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então você percebe que esse entendimento muitas das vezes não é momentâneo. No primeiro passo eu sei, no segundo passo eu creio, porque é a palavra de Deus, e aí no terceiro momento eu entendo. Quem que lê o livro de Apocalipse e no final fala, ó, eu entendi. A gente sabe, a gente crê. Mas para entender aquele livro, hein? Só a revelação de Deus que Deus dá para certos servos de Deus. A gente conhece algumas partes, mas o entendimento do todo é um desafio, né? Requer uma perseverança, requer uma permanência na presença de Deus. Existe uma passagem muito interessante, se puder passar, Giba, que ocorre depois da morte de Jesus. Jesus morre, ressuscita, e aí, tecnicamente, missão cumprida. Ele seria levado aos céus. Mas isso não acontece, ele fica mais 40 dias aqui. Vamos ver por quê? Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cada estádio 10 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Tinham 2 discípulos. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, depois de morrer, depois de ressuscitado, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando entre vocês? O que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Jesus perguntou para eles. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus: o que é que vocês estão falando? E eles lhe disseram: aos que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, então percebe, os discípulos falam: caramba, a gente esperava que fosse Jesus que fosse salvar Israel. Eles estavam tristes ali, conversando entre eles, e Jesus do lado, só que eles não estavam reconhecendo. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, estão falando que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Nécios quer dizer tolo, ignorante, né? Vamos parar aí, né? Tolo, ignorante, aqueles que não compreendem ou enxergam a verdade. Mas Jesus não ia falar assim com eles. Jesus muito educado, né? Ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês não entenderam. Todo o período que Jesus ficou com eles, morreu, ressuscitou, e eles ainda não tinham entendido. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha a paciência de Jesus, irmãos. E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus começou a fazer uma revisão. Sabe a recuperação? Quem fica de exame lá na escola? Jesus começou a fazer isso. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes tudo de novo, o que dele se achava em todas as escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Então estavam ali 2 discípulos, um era um dos 12, e o outro esse Cleópatas. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-lhe o deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Aí que caiu a ficha, que era Jesus. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles essas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles, uma segunda aparição, agora tem os 12. E disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. De novo, irmãos, a paciência de Jesus. Então abriu-lhes o entendimento. É como se Jesus fosse lá, de repente, tocasse neles na cabeça e falasse: ó, abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. E levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles, e aí foi elevado aos céus. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmão, você vê que com o melhor professor do universo, olha o que aconteceu. Então, no tempo regulamentar ali, Jesus não conseguiu ali alcançar que eles compreendessem o todo. Precisou Jesus morrer, ressuscitar, ficar mais 40 dias para poder ali fechar aquele ciclo, cumprir o propósito de Deus com os discípulos. E o problema não era o professor, concorda? Usando as melhores técnicas, parábolas, tudo que você pensar, Jesus fez, e ainda não tinha rolado. E aí, no caminho de Emaús, nesse período, Jesus consegue então alcançar. Existem coisas que são na perseverança. A compreensão, como a gente comentou, é uma coisa que às vezes demanda tempo, né? Existem pessoas que às vezes, nossa, são extraordinárias. O professor mal acabou de falar, ela já entende, mas muitas das vezes não é assim. Muitas pessoas, hoje em dia é assim, né? Muitas pessoas demandam de um tempo, de uma paciência maior, como o próprio Jesus nos deu exemplo aí. Então essa compreensão, esse entendimento, às vezes a gente precisa perseverar, a gente precisa insistir, a gente precisa querer, a gente precisa poder permanecer na presença de Deus. Perseverando e sendo curados. Aqui, o que me impressiona é o modo como às vezes ocorre uma cura interior de uma culpa, às vezes, como aconteceu com Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Na verdade foram 3 vezes, eu estou dando uma abreviada aqui. Pedro nega Jesus 3 vezes, e aí Pedro ali se sentindo culpado, afinal de contas, né, trair ali, negar Jesus, algo que não pegou bem, ele sentiu aquilo, aquele peso. E Jesus se aproxima dele, e a cura acontece, mandando ele trabalhar, gente. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
ama-me mais do que esses? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus falou, apacenta os meus cordeiros, vai trabalhar, vai fazer a minha obra, vai cuidar das ovelhas, e aí você vai ser curado. Foi o método que Jesus utilizou, trabalhando, fazendo a obra, cuidando de outras pessoas, você vai ser curado. Volta só um pouquinho, Giba. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, que eu tinha uma situação com a minha mãe. Quando eu era pequenininho, ela jogou um caneco na minha cabeça lá, porque eu não lavei a louça direito, eu tinha uns 12 anos. E eu ficava com aquilo, irmãos, anos e anos convertido. E eu ia em vigília, eu ia em oração, orava, liberava perdão e nada, o negócio não saía. Pensava que aquilo se resolvia com oração e jejum. E aquilo era um fantasma que ficava dentro de mim. Quando ela chegava perto, eu estava lavando uma louça, eu deixava, falava, depois você volta aqui, depois eu continuo. Eu e você aqui não dá, não rola. E liberando perdão, e orando, vigília, oração e jejum, e o negócio não saía. Aí um dia, no discipulado presencial, a apóstola estava falando da questão da paternidade, né? Da questão do relacionamento de pai e tal, e fazendo oração de cura interior. Aí eu falei, vale para a mãe também? Aí a apóstola falou, vale. Aí a apóstola foi, fez uma oração, uma ministração, aquilo sumiu, desapareceu, para a glória de Deus, uma oração da apóstola. Então você vê, às vezes a gente pensa que as coisas são de um jeito e é de outro, né? A gente pensa que oração e jejum resolve tudo, e não é. E eu fiquei anos e anos, eu liberava perdão, ia em vigília, orava, jejuava, e nada. Através de uma oração da apóstola, isso sumiu, graças a Deus, desapareceu, e eu me dou muito bem com a minha mãe hoje, para a glória de Deus, amém? Passa aí, Giba. Foi. A apóstola chegava, mas faz tempo, né? Faz tempo isso aí, né, apóstolo? Perseverando e sendo purificados, desejo. Isso já aconteceu com você. Às vezes você está na igreja há anos e anos, e às vezes a gente não pratica certas coisas porque não pode. Né? Por que eu não faço isso? Por que eu não bebo aquilo? Porque não pode. Mas se pudesse, fala aí, fala a verdade. E às vezes a gente tem aquele desejo, né? Eu não faço isso porque não pode, mas se pudesse. Eu mesmo gostava muito de rock, heavy metal, passava na frente do barzinho, desses pubs, né? Passava e falava, meu Deus do céu, não posso entrar aí. Mas se pudesse. E por algumas vezes entrei junto com meu irmão, eu vou entrar, só vou beber um refrigerante, uma tubaína, vou ficar aqui, que mal tem? E vou ficar na minha. Mas depois você vê que isso não fazia bem, te trazia lembranças de outras coisas, você acaba sendo contaminado. E na perseverança, esses desejos vão saindo. Hoje em dia eu passo na frente e não quero nem saber mais, vai desagradar a Deus, vai entristecer o Espírito Santo, Deus pode me dar mais unção, mais graça, se eu entrar aí, isso tudo vai me atrapalhar, vai me distanciar. E existe esse versículo, né, que eu sempre lia e falava, caramba, quando que eu vou conseguir chegar nesse nível aí, né? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eu li e falava, difícil aí, hein? Porque às vezes a gente não faz porque não pode, mas se pudesse, e até sair todo esse desejo, demanda tempo, demanda perseverança. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu lia isso e falava, caramba, o negócio é forte aí, eu estou longe disso aí. Né, umas vontades de entrar no barzinho, de ouvir um heavy metal e tal, mas graças a Deus, são coisas passadas. Agora esse outro versículo, irmãos, olha só, andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, bebedeiras, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e invejas. A gente não comenta muito disso, né, mas glutonaria, vou falar um negócio para você, eu estou 100% liberto disso? Não. Já melhorei muito, mas você percebe que às vezes você precisa ainda regular ali quantidades, os ingredientes que são mais balanceados, uma alimentação mais nutritiva, tal, mas já melhorei muito em relação a isso. Uma vez eu estava ali numa reunião de teologia, mas era um curso rápido, numa igreja, e eu participei. Irmãos, só tinha pastor, presbítero, obreiro, só gente que fazia a obra. E eu estava lá, participando de um curso rápido de teologia, aí tinha o momento do café, do lanche. Irmãos, se filmassem,
Você ia ver que coisa horrorosa, que coisa feia, apóstolo, quando chegava a hora do lanche. E só tinha presbítero, pastor, só o pessoal que fazia a obra. Gente, eles pegavam o prato que, nossa, dava, falava, meu Deus, aí que eu via que eu estava com problemas, né? Quando eu via eles também. Era raro que pegava um pedacinho. Todo mundo ali, eu falei, meu Deus do céu. Glutonaria, sabe? E a coisa que a gente às vezes não se preocupa tanto, né? Mas, às vezes, para a gente se libertar disso, demanda tempo. Nessa reunião só tinha gente que pregava, só tinha gente que... E o negócio estava feio. Você filma assim, é uma visão muito feia, muito horrorosa, sabe? Mas você só vê isso quando você vê com o outro, né? Com você, às vezes, você nem percebe. Então, são coisas que, às vezes, demandam tempo. A gente precisa querer uma libertação, querer se ver livre disso. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Passa aí, Giba. Perseverando e sendo purificados, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só fazendo um link lá com a cura do Pedro, existem certas situações que são específicas, né? Às vezes para Deus libertar uma pessoa. Eu lembrei de uma serva de Deus que tinha um ministério de jovens, e ela contava que no início da conversão dela, ela não conseguia largar o vício do cigarro. E aí ela falou que fazia oração, fazia jejum, e ela não conseguia largar o cigarro. Alguns meses ali, enfim, até que um dia ela chegou numa loja de roupas, foi comprar um vestido, e chegou uma mulher muito contente, e escolheu um vestido e falou com a vendedora, olha, vou levar esse vestido aqui. Nossa, você está tão contente, tão feliz, o que aconteceu? E essa serva de Deus, recém-convertida, que não conseguia largar o vício do cigarro, estava do lado. Então chegou uma mulher e falou, eu quero esse vestido, tal. Nossa, você está feliz, o que aconteceu? É que eu consegui um amante muito rico. Eu vou comprar esse vestido, vou me encontrar com ele, e nossa, sério, e tem mais, hein? Ele não suporta a mulher que fuma. E aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, eu parei de fumar na hora, eu não fumo mais, vou comprar esse vestido e vou me encontrar com o amante. E a mulher do lado, ela ficou olhando, ela falou, não acredito que ela, por causa do amante, imediatamente largou o vício do cigarro e eu não consigo. Aí ela se revoltou e falou, nunca mais eu fumo, né? Se libertou na hora. Percebe que foi uma outra situação, né? Que Deus preparou ali para dar um baque nela e ela se revoltar e largar o vício, no caso. Passa aí, Giba. Devemos selecionar os ambientes, perseverando e sendo purificados. Isso aí eu lembrei, quem falou a respeito disso foi o apóstolo Ramon, do discipulado presencial, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos. E Pedro fala, Jesus, você vai lavar os pés? Não precisa lavar os pés. Jesus fala, se eu não lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Mas o enfoque aí foi nos lugares que nós frequentamos. Selecionar os ambientes, não sujar os nossos pés. A Bíblia fala que nós temos que ter coração puro e mãos limpas. Mas também a gente tem que tomar cuidado aonde a gente pisa, para que a gente não venha lavar os nossos pés. O enfoque foi justamente esse, né? Aonde que você está indo? Aonde que você está pisando os seus pés? Dependendo do lugar, você está se contaminando. Exatamente. Que nem eu, antigamente, ia no barzinho, no pub, estou ali tomando refri, a tubaína, mas aquilo vai trazer uma contaminação, por mais que você esteja ali, por mais que a sua intenção é boa, mas o ambiente, as pessoas que estão ali, vão acabar descontaminando. Eu vou num ambiente onde as pessoas só falam mal umas das outras, eu vou acabar me contaminando. Ou eu vou num outro ambiente e tem onde as pessoas comem de uma maneira desordenada, competição, já viram? Eu vou acabar também me contaminando naquele ambiente, naquele espaço que eu não fui seletivo, vou acabar me contaminando. Selecionar os ambientes. Aí entra o que a pastora pregou, né, a pastora Raquel, o distanciamento
do pecado, de não estar próximo. Passa aí, Giba. Aí é uma questão, irmãos, que aí você analisa se serve para você ou não. Mudança de temperamento, de jeito. De repente você é o dono de uma empresa, o que eu vou falar para você não serve. Descarta. Mas, dá uma olhada. Perseverando e sendo transformados, mudança de temperamento. Tem acontecido comigo. Você está num local, aí Deus quer te dar uma bênção. Para você sair daqui e ir para esse outro local, você tem que mudar o seu jeito. Você tem que mudar o seu temperamento. Olha o que aconteceu com os discípulos. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome, Jesus chamou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Quando a gente lembra do apóstolo João, a gente lembra do apóstolo do amor, mas a gente não lembra disso, ó. Quando Jesus conheceu eles, falou, vocês são Boanerges, vocês são filhos do trovão, vocês são explosivos, vocês são impulsivos. Ou seja, para cumprir o propósito de Deus, eles tiveram que ser transformados, eles não podiam continuar assim. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esses foram Tiago e João no comecinho, Lucas 9:54. Então eles tinham essa personalidade aí, ó, impulsivos, explosivos. Virei Giba. Mas nós conhecemos o apóstolo João como um apóstolo do amor. Olha a transformação que aconteceu na vida dele. Amados. Primeiro ele mandou descer fogo do céu. Querem que mandemos descer fogo do céu? Olha a mudança agora. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí a gente tem todos esses versículos, todo o livro de João, né? Tem esse enfoque no amor de Deus. Fato é que às vezes existem situações que nós precisamos ser ajustados aí para Deus. Nesse caso, eles eram muito impulsivos, e no caso do apóstolo João, eles transformando uma pessoa mais amorosa. Às vezes é o inverso, né? Eu era professor substituto e era professor muito bonzinho. Aí para mim ser promovido e ganhar 4 vezes mais, eu já não poderia ser mais bonzinho. Só que ninguém me avisou isso. Aí o ano passado eu me lasquei. Então saí daqui para ser professor titular, sendo bonzinho ainda, me lasquei, porque eu precisava ser um professor mais firme, mais enérgico. E eu apresentava isso diante de Deus, eu sou assim, eu preciso ser assim. E aí? Como é que eu vou mudar assim sozinho? E Deus foi me ajudando a mudar, de uma postura mais tranquila, mais bonzinho, para ser mais enérgico. Ano passado, vocês lembram como que eu corrigi as provas? Ano passado eu corrigi as provas ali com todo o amor, com todo o carinho. Esse ano eu devolvi as provas. Os alunos falaram, caramba, professor, você hein, foi muito rigoroso, muito enérgico. Eu falo, mal bonzinho é do ano passado, agora não tem mais não. Agora, aqui, ó. Aí, falaram, nossa, que está procurando pelo em ovo na minha prova, que é isso? Eu falei, é assim agora. Eu ensinei, ficou dúvida? Não, eu ensinei bem, ensinou, então é assim. Então foi uma outra mudança que teve que acontecer, mas ninguém me avisou como que tinha que ser o ano passado, ninguém te ensina como que é dentro da sala de aula, você entra, se vira, toma os tombos, levanta, toma o tombo, levanta e aprende. Então, às vezes é necessária essa mudança. Tem gente que fala assim, o meu jeito é assim, quem quiser que me aceita, e quem não quiser, tudo bem, respeito, irmãos, mas existem circunstâncias que eu estou aqui expondo para vocês, como o próprio apóstolo João, né? Que era Boanerges, filho do trovão, Jesus que deu esse nome para eles. E no final, o apóstolo do amor. Uma transformação que eles se deixaram ser transformados e eles puderam cumprir o propósito de Deus. Passa aí, Giba. Perseverança e sabedoria. Irmãos, a pessoa que persevera, ela pode receber uma graça de Deus, uma sabedoria, um entendimento. Se ninguém falasse para você que esse versículo aqui foram escritos por um pescador, você acreditaria
que um pescador iria escrever isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, um pescador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Se ninguém te falasse, você acreditaria que foi um pescador que escreveu isso? Olha a sabedoria de Deus que eles receberam. A gente não vai meditar nesses versículos só para ver a beleza da escrita, a sabedoria que eles receberam. Passa aí, Giba, por favor. Aqui foi um outro pescador, né, Pedro? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já conheceu, Roberto, um pescador que escreve e fala assim? Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, vai lá no Aurélio para ver, né? Exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, um pescador escrever com essa beleza, com essa sabedoria, é uma capacitação de Deus, de pessoas que perseveraram, elas não abriram mão. Estamos com Jesus até o fim, independentemente de. Passa aí, Giba. Perseverança e as bênçãos. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Com efeitos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Eu vou passar para a apóstola Madeline, Deus abençoe, em nome de Jesus. Apóstola. Aleluia.